diz que, Filipe diz, você pode ser batizado se você crê em Jesus de todo o seu coração. Então, se você crê em Jesus de todo o seu coração, pode se sentar, mas se você crê em Jesus de todo o seu coração e você quer ser batizado, converse com um dos pastores da igreja. Não precisa ser comigo, não. Converse com um dos pastores da igreja e você vai descer as águas obedecendo a Jesus. Bom, volta vai estar orando pela palavra, que Deus possa nos abençoar. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante da sua presença, Senhor Deus. Somos agradecidos ao Senhor por esse privilégio. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos trouxe. Obrigado porque o Senhor nos ouviu até agora, Pai, quando cantávamos louvores a Ti, Pai Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, Pai Santo. Nesse momento nós queremos colocar diante de Ti a vida do pastor Vivaldo, pedir que o Senhor use o Teu servo, Senhor Deus, como instrumento Seu, para entregar a Sua mensagem a esta igreja. E que nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos à Tua palavra, Senhor Deus. Que essa palavra possa descer aos nossos corações e que elas possam frutificar sobre as nossas vidas. Nós possamos transmitir às pessoas que estão sedentas da Tua palavra, Senhor Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Esse final de semana tem sido intenso. Um feriado também, um feriado abençoado. Tenho certeza que todos aproveitaram de um jeito ou de outro o feriado, né? Isso é bom, uma coisa boa, né? Nós gostamos. Talvez os empresários não gostam tanto, mas nós gostamos de um feriado. Mas hoje eu quero pensar um pouco. Deus tem trabalhado um pouco no nosso coração. Quantos acham que, preste atenção na pergunta, quantos acham que tem mais do que sonharam que teriam com essa idade que você está hoje? Quantos aqui acham que conquistaram mais do que você pensa que teria com a idade que você tem hoje? Tudo bem, tem uns que acham que poderia estar um pouquinho mais, ter conquistado mais alguma coisa. Isso é normal, que não é uma pegadinha, só uma pergunta mesmo, né? Quantos querem que a IBVA, a Igreja Batista na Vila Americana, compre mais um terreno aqui na sede? Projetos, reuniões, classes de treinamento. Quantos gostariam que a igreja fizesse isso? Só para a gente ter uma noção. Muito bem. Tem alguns aqui que ainda não estão na visão, mas mais 3. Muito bem, isso é bom. Agora, quantos têm orado por isso? Quantos já têm orado por um novo terreno? O número ele diminuiu um pouco. Mas não tem problema, você não estava orando até agora, mas agora você tem o compromisso de orar, né? Esse terreno, ele está à venda, talvez não seja ele, por isso que é importante orar, para que Deus nos revele sempre a sua vontade. Nós queremos a vontade de Deus na nossa vida, mas muitas vezes a gente não ora por isso, a gente não busca isso. E Deus tem muitas coisas para a vida da gente. Josué no capítulo 1, verso 1 a 9. Deus tem nos mostrado muitas coisas boas, né, irmãos? Josué no capítulo 1, verso 1 a 9. Esse texto é muito forte. A gente sempre tem falado que na hora da palavra a gente tem que ter uma reverência muito grande, porque a hora que Deus mais fala no sermão, na verdade, é na hora da leitura da palavra, né? Essa hora é uma leitura é um momento muito forte, quando a gente compreende que nós vamos ler um texto revelado pelo Espírito Santo de Deus para chegar até nós hoje. É algo muito forte. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun. Depende da tradução, vai variar alguma coisa, né? Você não. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida.
Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Bem forte. Amém. A palavra de Deus, esse texto, ele é muito forte. Ele é muito forte. Deus está criando em Josué uma mentalidade de conquista. Ô pastor, agora está pregando a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não é bíblica. Ela não é bíblica. Mas Deus está implantando em Josué uma mentalidade de conquista. E Ele está dizendo para Josué qual é a conquista. O que Ele daria para Josué? Ele dá as coordenadas. Ele diz: Josué, desde o deserto, verso 4, e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. É essa a terra que eu estou dando para vocês. É esse o alvo que vocês têm. Nós precisamos ter a visão do que Deus tem a nos dar. Nós precisamos saber o que Deus está querendo nos dar, realizar na nossa vida. Você quer ter uma família abençoada? Eu ouvi, gostei daquela frase. Quantos aqui querem ser abençoados? Você que não levantou a mão, faça a seguinte oração. Diga assim: Deus, todas as bênçãos que o Senhor tem para mim, passe para o pastor Nivaldo. Você nem levantou a mão, você não disse que quer ser abençoado. Nós queremos ter uma igreja com pessoas sendo salvas, células. Por quê? Porque células, as pessoas são melhores cuidadas. Por que nós queremos? Nós queremos para entrar em lugares difíceis, para a igreja estar em mais lugares. Nós queremos levar a palavra de Deus. Amados, foi na Coreia. A Coreia também tem esses edifícios, lugares, conjuntos residenciais fechados. E tinha uma senhora que ela morava em um bloco muito grande de apartamentos. E ela não sabia como abrir uma célula, como é que ela vai chegar naquele país, ainda mais um país fechado, mas ela também era daquele país naturalmente. E ela então aceitou a Jesus, e ela precisava chegar nas pessoas. E na Coreia é o seguinte, o pessoal tinha que subir vários andares com compra na mão. Então ela fez o seguinte: ela comprou um carrinho de compra, e ela ficava no estacionamento. Quando alguém chegava com compra, ela se aproximava e disse: o senhor precisa de ajuda? A senhora precisa de ajuda? Ah, eu preciso. Pois é, eu tenho esse carrinho, né? Mas se a senhora me ajudar, vai ser bom. E ela levava as compras, ajudava a levar as compras. E ali ela fazia amizade, e ela começava a falar de Jesus, e ela abriu muitas células. Se nós não tivermos a visão do que nós queremos, tudo ficará difícil. Irmãos, quando você não tem algo, tudo é difícil. Até em casa, se a gente não tem nada planejado, tudo é difícil. A gente não sabe onde quer chegar. Nós vamos ver problemas em tudo. Mas na verdade Deus quer algumas coisas da igreja. Deus quer que a igreja expanda. Deus quer que a igreja busque pessoas. Deus quer que a igreja resgate pessoas. Hoje nós tivemos uma reunião 5 horas da tarde. Vamos fazer na sala 8, porque as outras salas estão ocupadas e tem o ministério infantil e o templo tem um ensaio. Não coube as pessoas ali. Por quê? Porque nós estamos entendendo que a igreja precisa buscar aqueles que são membros da igreja e não estão vindo. Quando nós sabemos o que a gente quer, a gente vai ter longe. Para ter espírito de conquista é preciso ter uma mentalidade. Não
precisa queimar por dentro e cheirar por fora. A gente tem que ter paixão por aquilo que a gente está fazendo. E aí as pessoas vão perceber, aí as pessoas vão sentir cheiro de evangelho na gente, cheiro de mudança de vida. Nós tivemos uma conferência, a conferência era voltada para a questão de aprender algumas estratégias de célula. Tinha 31 irmãos da Vila Americana e Itaperuçu lá. E nós vimos algumas coisas. E conversando com os irmãos, claro, a gente tinha que conversar, e o pastor Paulo, nós vamos inclusive ter uma conversa pós-conferência para deixar claro algumas questões. Nós chegamos às duas conclusões, com todo mundo que eu conversei. Primeiro, a forma de cultuar deles é diferente, mesmo sendo uma conferência, não era um culto, era uma conferência, mas a forma deles cultuar é diferente da nossa. E tem itens que nós não abrimos mão. Por quê? Porque eles são outra denominação, que nem a Assembleia é, Quadrangular é. Nós somos batistas. Então, beleza, a forma de cultuar é diferente, nós entendemos isso. Ninguém julgou, disse que está certo ou está errado, só disse que é diferente e pronto. Só que tem um negócio que nós concordamos, que aí eu falei, rapaz, esse negócio está errado. Eles passam uma vontade que nós entendemos que às vezes a gente não tem. Um compromisso, uma aliança, uma vontade de levar alguém para Jesus, só tem um negócio, isso é um princípio batista. Sacerdócio universal de todos os crentes é um princípio batista que Constantino derrubou no ano 300 da era cristã. Constantino falou, não, tem os livres, agora vai ter o templo, agora vai ter quem pode chegar mais perto de Deus. O Velho Testamento, Constantino foi jogando para dentro da igreja. Mas a verdade é que o sacerdócio universal de crente é um dos princípios batistas. Sabe o que significa isso, irmãos? Todo mundo tem responsabilidades perante o Senhor. Tem privilégios perante o Senhor. O tema dessa noite são algumas chaves para o espírito de conquista. Algumas chaves que vai fazer com que nós possamos avançar mais, como igreja, mas também na nossa vida pessoal. Algumas chaves que nós vamos encontrar no texto. A verdade é que nós vibramos quando nós conquistamos uma vaga na faculdade, não é verdade? É o filho, é o neto, é o bisneto que conseguiu uma vaga na faculdade. Claro que tem que vibrar. Nós vibramos mais ainda com o diploma. Nós fazemos uma festa quando nasce uma criança. Nós fazemos uma festa de aniversário. Nós vibramos com a conquista do casamento. Aprendi que fiz bodas de cristal, eu e a Agra. Tinha a menor ideia o que é isso. 15 anos de casado. Nós vibramos até mesmo quando o time nosso ganha. Pode ser time pequeno, mas a gente vibra. A gente vibra com um monte de coisa, mas é interessante que ainda nós não vibramos com o pecador que se arrepende, mesmo a gente sabendo que lá no céu tem uma festa. A gente não vibra ainda quando nós vemos um batismo, às vezes a gente fica olhando, tal, mesmo sabendo que é algo poderoso o batismo, é uma derrota para o diabo. Nós não vibramos quando vemos um irmão ausente que volta à igreja. Alguns olham ele até com frieza. Fazia 3 meses que não vinha na igreja, resolveu vir. A gente não vibra com isso. Então, para ter um espírito de conquista, é preciso, em primeiro lugar, dinamitar as pontes. Escreve aí, dinamitar as pontes. Você fica repetindo que eu sou ruim, eu gosto de repetir. Depois que me passaram o vídeo, eu falei, não vou passar. Mas coloca aí, para ter um espírito de conquista, é preciso dinamitar as pontes. Deus disse para Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão. Nós temos que tirar as travas que paralisam o processo. Assuma a responsabilidade que Deus te deu. Moisés morreu. Moisés não está mais entre nós. Agora, Josué, Moisés morreu. Esquece Moisés. Deus está mostrando que para você conseguir, para você conquistar, você precisa esquecer esse negócio. Ah, mas tinha um grande líder no passado. Não tem mais. Quem foi Moisés? Moisés foi o homem que abriu o mar vermelho,
Moisés foi o homem que bateu de frente com o faraó. Moisés foi o homem que teve a oração orou, Deus mandou codornizes à vontade para o povo comer carne. Moisés foi o homem que tirou a água da rocha. Foi Moisés que fez tudo isso? Foi Deus. Foi Deus através de Moisés. Se Deus fez na vida de um, pode fazer na vida de outro também. Se Deus fez na vida de Moisés, Ele pode fazer na Vila Americana. Amém? Amém. Pode. Irmãos, nós ficamos olhando o currículo de alguém que é melhor do que nós. Mas Deus abençoa quem tem o coração firmado nele. Deus abençoa quem está com Ele. Deus não está preocupado com o currículo de ninguém. Moisés já morreu, então nós não podemos limitar a ação de Deus. Ah, Deus atua lá na igreja tal, mas aqui Ele não atua. Ah, Deus atuou lá no Novo Testamento, mas aqui Ele não atua. Como não atua? Deus não tem filho preferido, irmão. Deus não tem filho preferido. Então, se Ele não está atuando, é porque o problema está em nós. Existe um espírito chamado espírito de intimidação. É um espírito diabólico que o diabo coloca muito forte na vida de muitas pessoas. O espírito de intimidação é aquele espírito que, na verdade, estava em Josué. Calma aí, Deus. Veja bem, o senhor tem certeza? Moisés estava aqui. Agora o senhor está dizendo que eu vou assumir o lugar de Moisés? Vai dar não. Não vai dar não. Comparação com outros que talvez sejam melhores. Irmãos, nós sonhamos com Canaã. A gente sonha com Canaã. A gente sonha com a terra prometida. Só tem um negócio. A Canaã, na verdade, irmãos, é local de luta. A Canaã é local de conquista. A gente quer uma igreja cheia. A gente quer uma igreja vibrante. A gente quer uma igreja que tenha muitos batismos. Mas a gente não quer trabalhar. A gente quer que as coisas aconteçam. O que Deus tinha que dar, Deus tinha dado. A partir de agora tinha que trabalhar. Sabe o que aconteceu no deserto? O que é melhor, Canaã ou deserto? Vamos lá, teólogos. Canaã é melhor, Canaã é melhor. Só que no deserto eles tinham nuvem. No deserto eles tinham fogo. No deserto eles tinham as codornizes. No deserto eles tinham uma roupa que ficava, durava, não acabava aquela roupa. Parecia com as roupas, parecia que chute, não acaba nunca. Eles tinham, me fugiu o nome do bichinho agora. Eles tinham uma roupa de texugo. Se fosse um palitozinho desse. A questão, irmãos, é que Deus cuida de nós no deserto. Mas na terra que eles teriam, o que eles teriam na terra? Casa própria, uma nação, casas, uvas, leite e mel. Só tem um problema. Alguém era dono dessas coisas. Tinha alguém que era dono dessas coisas. Então eles precisariam resistir, vencer o medo, perseverar. A terra tinha que ser conquistada, irmãos. Nós precisamos conquistar. Na verdade, nós vamos ter que, o povo vai ter que ser que nem o meu carro. O meu carro não tem ré. Ele tem ré, mas não funciona, sério. No final nós vamos ter que empurrar o carro, quero ajuda lá. Porque ele não funciona ré, amanhã vamos arrumar. Não deve ser nada grave, né? Espera. O pastor Levi vai me indicar um mecânico bom. Não, irmão, não coloca medo. Não coloca medo. Mas muitas vezes nós somos. A gente quer dar ré, a gente quer voltar. Na igreja nós temos retrocessos. Muitas vezes o povo não responde, às vezes as coisas não funcionam como a gente queria.
Uma hora a gente tem certeza de tudo, outra hora a gente não tem certeza de nada, a gente quer desistir de tudo. Mas eu acredito que nisso tudo tem uma ação de Deus para nos mantermos dependentes dele. Amados, a gente não pode ficar olhando para o gigante o tempo todo, mas para as promessas de Deus. A terra seria de Israel ou não seria? Seria, só que tinha gigantes na terra. Só 2 acreditou em Deus de verdade. Só 2 acreditou que Deus era maior do que os gigantes que estavam lá. Amados, mesmo que a gente não consiga ver com os nossos olhos as conquistas, a promessa já está dada. E a gente precisa buscar isso. A gente precisa buscar isso. Agora a gente só vai conseguir isso. Deus falou para Josué: olha, ninguém vai resistir você. Assim como eu fui com Moisés, eu vou estar contigo. Não se preocupe, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Você tem que ser forte, tem que ser corajoso, tem que negócio. Você precisa ser fiel a mim. Isso faz parte da aliança. A fidelidade faz parte da aliança. Amados, a grande verdade é que quem conta moeda não compra terreno. Então, se a gente não acreditar que Deus está na frente das coisas, a gente não vai avançar, a gente não vai ter muitas vitórias. Na verdade, a gente precisa deixar de ser coadjuvante e passar a ser protagonista. Parar de dizer assim: nós somos pequenininhos, nós somos uma igreja pequena em Curitiba. Parar de viver lamentando. Quantos terrenos tem aqui? 3 terrenos. Sabe por que nós temos esses 3 terrenos aqui? Porque há cerca de 25 anos atrás, um grupo de irmãos que buscavam a Deus, que investiram, que acreditaram, compraram 3 terrenos aqui. Amados, o que você é hoje, muitas encrencas que você está, se você está em alguma encrenca, é porque você plantou alguma coisa lá atrás para colher. Muitas das coisas que a gente vive hoje, a gente plantou lá atrás. E o que a gente está plantando hoje, a gente vai colher lá na frente. Por isso hoje é tempo de agir, de reagir, de possuir a terra. Talvez hoje seja dia de profetizar sobre o vale de ossos secos. O empresário, ele recalcula conforme o mercado. O empresário olha e diz: olha, não vai dar, a bolsa de valor caiu, a Petrobras teve mais um problema. Mas o pastor, o líder no reino de Deus, ele precisa olhar com os olhos da fé, orar para que Deus mude a história. Está tendo uma crise no Brasil. Se você passa em algum lugar, você está vendo, está tendo uma crise no Brasil. Mas vocês sabiam que os relatórios da Igreja Batista da Vila Americana estão crescendo em todos os aspectos? Vocês possam ouvir um amém? Amém. Está crescendo em todos os aspectos. Pastor, mas quem me garante que isso vai acontecer? Deus pode garantir, eu não posso. Agora, Deus não daria terra apenas para Josué, mas a verdade é que da liderança dependia. Se Josué chegasse lá e dissesse para o povo assim: olha, eu acho que não vai dar, você acha que o povo teria ido? Não teria, irmãos. Nós precisamos dinamitar as pontes. O pastor Jorge está no Rio de Janeiro, o pastor Isaías, ele está na PIB de Curitiba, muitos passaram por aqui. Tem irmãos que pagaram o preço, mas agora é o tempo de vocês. Agora é o tempo de vocês. Tem irmãos que é para o começo, tem irmãos que é para o meio, tem irmãos que é para a vida toda. Isso é normal, um sair, outro chegar. Moisés morreu, agora é contigo, Josué. Esquece o passado. Moisés conseguiu chegar com vocês até o limiar da terra, só que morreu. Agora é com a gente. Segundo lugar, para ter um espírito de conquista, é preciso ver a promessa de Deus. É preciso ver como conquistar a terra se não tiver clareza. Como nós podemos avançar se você tem dúvidas, se você tem que fazer isso, se você tem que cantar no louvor, ou se você tem que participar,
fazendo algo lá na cantina, ou se você tem que fazer aquilo, ou se você tem que fazer aquilo lá. É por isso que a igreja em célula já definiu. Tu tem duas funções principais. Uma é no culto do domingo à noite, tu tem que estar na igreja. E o outro, tu tem que estar inserido em uma célula. Ah, então não precisa mais da bateria. Claro que precisa. Agora a bateria não pode tirar você dessas duas coisas. Ok? Então está muito bem definido. Quando você define as coisas, quando você define o algo, você sabe para onde arrumar. Moisés, o meu servo, é morto. Levanta agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Toda terra que pisar a planta do vosso pé, eu vos dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, a terra, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Por que é que muitas vezes nós não temos clareza do que nós queremos? Por que é que muitas vezes nós não estamos certos da promessa de Deus? Amados, quando nós temos Deus no coração, a esperança do cristão ela tem que ser muito forte. Ela tem que ser muito forte. Eu tenho certeza, se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Se Jesus voltar hoje, eu vou para o céu. Mas muitas vezes nós queremos ser originais, a gente quer mostrar que a gente é bom de um jeito ou de outro. Sabe, o diabo que quer ser original, irmãos. Você quer aprender como é que prega o Evangelho? Abra a Bíblia, leia e veja como os profetas fizeram no Antigo Testamento, obedecendo a Deus, como os evangelistas fizeram no Novo Testamento. A gente não precisa ser original, irmãos. A gente tem que ser fiel. É isso que Deus quer da gente. Josué não poderia ir buscar uma cidadezinha no Egito. Talvez Josué dissesse: vamos fazer o seguinte, Deus, aquela terra é muito complicada, ainda mais foi 10 príncipes, falaram que não dá. Vamos negociar, vamos pegar uma cidade melhor, vamos pegar uma terra menor. Mas não, Deus já tinha dado a meta. Irmãos, a meta de Deus não é menor do que você ser fiel a Ele, do que você ser santo na presença dEle, do que você pregar o Evangelho, do que você buscar as pessoas, pastorear as pessoas, estar em um contexto. Quando a gente fala célula, é uma palavra naturalmente dos tempos de hoje, mas é você estar inserido em um contexto de amor, de cuidado, de preocupação. Água com pressão, ela corta granito, não é verdade? Não é a água que corta o granito? Sabia? A água tem uma pressão tão forte quando ela é concentrada ali que ela corta o granito. Alguém está sendo cortado por essa luz aí? Agora, se concentrar ela muito forte, se faz cirurgias com esse negócio. Irmão, se você não tem foco, se você não prepara uma boa aula, você não vai ser um bom professor de EBD. Se você não ama o seu grupo, você não será um bom líder de célula. Não importa se você vai fazer coisas maravilhosas, lanches gostosos, não importa isso. Você não vai ser um bom líder de célula se você não amar o seu povo lá. Se você não dedica tempo, você não vai servir com excelência. Adianta você dizer: eu tenho um ministério, mas eu vou fazer o seguinte, quando eu tiver um tempo eu vou lá. Esse negócio, quando eu tiver um tempo eu vou lá, você está dizendo: Deus, eu vou dar um bezerrinho menor para o Senhor. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Você não vai ser excelente nunca. Se você não busca Deus, não é um exemplo para os seus filhos, você não vai longe. Presta atenção nisso. Esse negócio é bacana, isso aqui é forte. A Bíblia conta a história de José, mas ela conta também a história de Jacó. Vou ler uns versículos da palavra aqui. Gênesis 49, do verso 29 ao 32, diz assim: depois lhes deu ordem dizendo, Jacó falando: eu estou para ser congregado ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu. Ele está lá no Egito. Na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Mane, na terra de Canaã. Cova esta que Abraão comprou de Efron, o Eteu.
juntamente com ele foram comprados aos filhos de Et. O que Jacó está mostrando aqui? É o seguinte, sabe aquela terra que é dos cananeus lá? Deus prometeu para Abraão que vai ser nossa. Então eu não quero ser enterrado no Egito, eu quero ser enterrado na terra. Se Deus prometeu, Deus vai dar ponto final. Então eu não quero ser enterrado no Egito. Aí o Hebreus 11, 22 diz que pela fé José, estando próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Josué, o segundo na liderança do Egito, diz assim: os meus ossos vai ser enterrado lá na terra que Deus prometeu para o meu antepassado, para Abraão. Se Deus prometeu, Deus dá. Deus não é Deus de falhar. Gênesis 50, verso 24 diz que depois disso José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Eu vou morrer, mas Deus vai visitar você. E vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José, tendo 110 anos de idade, e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Crença na promessa de Deus, irmão. José tinha certeza de que Deus cumpriria a promessa para o seu povo. Ele não alcançaria, mas ele não quis ficar de fora. Irmãos, eu não sei o tamanho dessa igreja, eu não sei se essa igreja vai ter uma célula em cada lugar nesse Parigô de Souza, aqui no Chapinhal, aqui no Coqueiros, aqui lá embaixo. Tudo é nosso, tudo é nosso, tudo é nosso agora. Não é? Eu não sei, os meus olhos talvez não vão ver isso. Agora você imagina a cena. Estão subindo rumo ao Egito, saindo do Egito para conquistar a terra prometida. O menininho chega e diz: pai, por que a gente está levando essa caixa de osso aí? O pai diz: menino, deixa quieto. Pai, mas por que a gente está levando essa caixa de osso, pai? Filho, esses são os ossos de José. Ele quer ser sepultado na terra que Deus vai nos dar. É por isso que a gente está levando. Ele que mandou quando ele era vivo. Se você ler Mateus capítulo 27, no verso 50 a 53, o que diz? Jesus, clamando, entregou o seu espírito a Deus. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Irmãos, eu não vou garantir que José estava entre eles, mas quem me garante que não estava? Quem me garante que José não é um dos que ressuscita quando Jesus está sendo morto na cruz? E José entra na cidade santa, aquela terra que havia sido prometido. O fato é que ele falou: eu quero ser sepultado na terra que Deus prometeu para os meus parentes. Porque Deus, quando nós enxergamos a promessa, nós temos condições de alcançar. Amém? Amém. Para ter um espírito de conquista é preciso ter um coração militante. É preciso ter um coração militante. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu vou ser com você, contigo. Eu não te deixarei, não te desampararei. Agora tem um negócio, Josué. Esforça-te, esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, eu lhes daria. Tem que ter um caráter militante. Irmãos, líder que quer multiplicar a célula tem que sonhar com visitante na célula. Tem que sonhar com eventos pontes.
Tem que convidar pessoas para fazer parte. Tem que ligar para os que faltam. Tem que orar por isso. Aquilo que você quer de Deus, você tem que visualizar, você tem que sonhar e você tem que ir atrás. Esforça-te. Nós ouvimos uma palavra muito poderosa ontem, né? Antes de ontem, não sei. Enquanto o povo estava no deserto, eles recebiam o quê? O maná. Mas a palavra diz que assim que eles pisaram na terra, o maná cessou. Agora tu vai trabalhar. Agora é com vocês. Irmãos, nós olhamos e a gente quer coisa acontecendo e a gente não precisa participar do processo. Não existe isso. Deus nos dá ousadia, mas é preciso falar. É preciso pôr o pé na água. Tem uma lei para a liderança que funciona o seguinte: tudo que você quer, você tem que falar. Essa é uma regra para todo líder. Não importa onde você é líder. Tudo que você quer, você tem que falar. Você é professor de uma escola, você quer que os alunos fiquem quietos? Diga para eles: aqui funciona assim. Eu entrei, vocês fecham a boca. Lá no seu trabalho, você tem dificuldade com o funcionário, tem que chegar e dizer: filho, eu sei que você não quer ouvir o que eu vou te falar, mas eu não vou com a tua cara, tu tem que melhorar. Senão eu vou orar para Deus acertar a nossa situação. Tem que falar, irmãos, tem que ir atrás. Deus, Ele nos dá ousadia, mas a gente tem que pôr o pé na água. Desafie os integrantes, irmãos. Nós somos desafiados. E tem uma coisa, a gente não pode parar por causa de 1 ou de 5 ou mesmo de 10. Imagina só, se qualquer crítica nos paralisar, é complicado. Se você assume o ministério, alguém chega e diz: eu não gosto desse jeito, você para. Amor, se Jesus parasse cada crítica que ele recebeu crítica de fariseu, ele recebeu crítica de Pedro, ele recebeu críticas, não foram nem críticas maldosas, mas ele recebeu palavras que não foram exatamente de incentivo. Teve gente chamando ele de carnal, de mundano. Não teve? Claro que teve. Lá na festa, no casamento. Então, irmãos, nós precisamos ter um caráter militante. Para finalizar, para ter um espírito de conquista, é preciso abrir caminho para outros passarem. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés. Moisés abriu o caminho para Josué entrar. Assim eu vou ser contigo. É você, Josué, que fará este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhe daria. É você. Moisés abriu o caminho. Primeiro Deus fala com o líder, mas depois ele vai trazendo mais pessoas para caminhar junto, mais pessoas para caminhar junto. Qual foi o problema de Saul? Por que Saul, aquele menino, aquele moço bacana, aquele moço tão até bonito, né? A Bíblia diz que é bonito. Estou falando porque eu acredito na Bíblia. Por que chega a determinado momento ele tem sérios problemas? Porque ele não abre caminho para Davi. Ele não abre caminho, na verdade ele combate Davi, na verdade ele tenta matar Davi. Nós precisamos abrir caminhos, irmãos. Aqui é uma igreja só, é um grupo só, é uma unidade só. É você, Josué. Se você quer de fato ser usado por Deus, precisa conhecer o que Deus espera de você. Eu quero dizer bem claro, irmãos, não é o pastor da igreja que vai fazer a igreja crescer. É a Vila Americana como um todo, trabalhando que as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, pessoas vão ser batizadas, vão ser conquistadas e vão ser consolidadas. Um pai de família, para ter uma família abençoada, não pode ficar esperando pelo professor, pela igreja. Tem hora que a gente precisa tomar decisão. Nós somos abridores de caminho. Irmãos, na Vila Americana,
daqui 5 anos. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 anos. Mas a gente vai falar, nossa, Vila Americana é uma igreja em célula. No passado não era. Lembra lá quando a gente estava trabalhando e tal? É o momento que a gente está vivendo hoje, irmão. Um momento de transição, em que a gente está querendo que a igreja seja melhor cuidada, melhor pastoreada, porque a gente já entendeu que uma igreja com 271 membros, ela não consegue ser pastoreada nem por um homem só, nem por 5, nem por 10. Sabe qual é o número de líderes que a gente precisa hoje na nossa igreja? O número de células que a gente precisa hoje para nós termos uma igreja de fato bem pastoreada? 27 células. Sem contar frequentador e visitantes. 27 células. Nós temos hoje 10 células aproximadamente. Funcionando. E umas que vão multiplicar aí. Graças a Deus. Amém? Amém. Ninguém gosta de andar com derrotados, com pessoas que não têm resultados. Ninguém gosta de andar com derrotados, irmãos. Já quando Josué chega para o povo e diz, não vai dar para conquistar a terra, o povo já ia entrar em desespero, a situação já não era boa. Aí Deus deu aquela palavra para Josué, Josué falou, é isso. Irmãos, quando a gente pega uma função, aí a gente chega numa reunião da diretoria e diz, o líder desse ministério sou eu. E ninguém passa pela minha autoridade. Você sabe qual é o nome desse título que a gente tem? É o título por posição. Você foi pensar, certo? Você conhece esse negócio aí. Muitos conhecem. Você foi pensado lá, então você ganhou uma autoridade. A igreja te deu uma autoridade numa assembleia. Você passou pela assembleia e agora você é o líder do ministério e tal. Mas na verdade, irmãos, nós precisamos ser líderes por reconhecimento. Você só conquista a liderança de verdade quando você faz. Não adianta dizer, eu sou o líder do ministério de oração. Beleza. Foi eleito na assembleia. Quantas reuniões de oração você fez? Nenhuma. Não vai ter reconhecimento. Não vai ter reconhecimento. Deus disse que Ele mesmo elevaria o nome de Abraão. Eu não preciso colocar o meu nome aí, você não precisa colocar o seu nome numa placa. Jesus, Ele teve autoridade. Ele teve sinais. A Bíblia diz que Jesus, Ele fez as coisas. Ele fez as coisas na Galileia. Depois Ele vai trabalhando, Ele vai curando pessoas, Ele vai fazendo as coisas. E sabe o que acontece, irmãos? Ele não tinha nenhum discípulo. E depois que ele já tinha realizado coisas, milagres maravilhosos, e que ele chega na coletoria, irmãos, ele diz, Mateus, pode me seguir? O Mateus disse, esse eu sigo de olho fechado, estou indo junto, Jesus. Estou indo junto. O primeiro aí, orar, irmãos, é o líder. O primeiro a ler a Bíblia é o líder. O primeiro a ler os treinamentos é o líder. O primeiro a ir à frente é o líder. O primeiro a parar de tomar refrigerante na sua casa é o pai. Você coloca para pegar, vamos jejuar. E aí você fica comendo coxinha escondido. Aí quer ser um espiritual, irmãos. Não dá. Jesus falou para os seus discípulos como lavava o pé deles. Se vocês fizerem isso, serão bem-sucedidos. Jesus olha, os discípulos olham e falam, puxa, mas se ele está lavando o pé de alguém, por que eu não vou lavar? Se ele está lavando o pé, por que eu não vou lavar? Pastor, mas eu faço e as pessoas ficam me criticando. Presta atenção, ninguém taca pau em árvore que não dá fruto. Não é uma verdade? Uma vez me falaram uma frase que me ofenderam no contexto, falar assim, pastor, ninguém chuta cachorro morto. Mas é verdade. Irmão, se a sua vida começa a frutificar, se você começa a trabalhar, se você começa a investir, se você começa a orar, logo alguém vai dizer, esse menino está orando demais. Ele vem meia-noite para orar na igreja. Tinha um que vinha meia-noite para orar aqui na Vila Americana. Já completou, acho que completou o ciclo, eu acho. A última estratégia do diabo, sabe qual é, irmãos?
Ele não consegue vencer você, tirar você da vida de oração. Não consegue tirar você da leitura da Bíblia. A última estratégia do diabo é a calúnia. Ele não te derrubou com dinheiro, com promiscuidade, com poder. Então ele vai levantar calúnia. Pastor José Pimentel, alguém já ouviu falar de José Pimentel? Líder da Assembleia de Deus. José Pimentel de Carvalho. Deixou 518 prédios. 518 prédios. William Bagby e a sua esposa, alguém já ouviu falar deles? Esse casal saiu dos Estados Unidos em lua de mel para um país corrupto, terrível. Bota a mão lá também. Não, ele saiu para um país numa época em que a malária era muito forte, saiu para o Brasil. Fala, a nossa lua de mel vai ser no Brasil. Meu Deus, se eu falasse para a Águia, a nossa lua de mel vai ser no Zimbábue. Eu não sei se ela ia gostar. Irmãos, eles abriram caminho. Eles abriram caminho, eles não viram o Evangelho chegar hoje a mais de 30 milhões de evangélicos no nosso Brasil. Amém? Amém. Nós não vamos ter, a gente não precisa querer ser lembrado. Na verdade, nós vamos ter gente que vai ser melhor do que nós. Deus está o tempo todo levantando gente que vai ser melhor do que nós, que vai mais longe do que nós. Tem um homem que ele orou por um despertamento. Avivamento não, avivamento é para quem está morto. Tem que avivar. É despertamento. Mas não é. Ah, vamos avivar é para quem está morto, né? Despertamento. A gente vai aprendendo. Despertamento é para quem está dormindo. Esse homem orou por um despertamento. Orava por um despertamento. Deus disse para ele assim: eu vou levantar outro pastor, continue orando, o despertamento virá por causa das suas orações, mas você não será lembrado, você não será honrado. Você continuaria orando? Deus disse para ele, essa história é real. E finalizando, ou seja, você não é o dono da igreja, né? Você não morreu por ela. Desapega, né? OLX, desapega do seu cargo, né? O David Livingstone, detesto falar esse nome. O David, vamos falar David, até que eu não sei falar, né? Não é nenhum problema o nome dele, né? Ele resolveu pregar na África. Ele saiu de Londres. Ele saiu de Londres. Ele saiu da Londres que já tinha metrô. Ele saiu de Londres, aquela cidade que era de primeiro mundo. Ele foi pregar então o Evangelho na África. E ali ele gastou a vida dele. Ele investiu a vida dele para evangelizar a África. Quando David morreu, a Inglaterra requisitou o seu corpo. E o corpo do David, a África falou, não, nós vamos sepultar aqui. Ele viveu na África pregando o Evangelho na África. Ele vai ser... Não, a Inglaterra disse negativo, ele é um cidadão inglês e vai ser sepultado na Inglaterra. Enviaram o corpo do David para ser sepultado na Inglaterra. Quando chegou lá, eles foram fazer uma análise, o peito estava aberto. E havia um bilhete dizendo assim: o corpo vocês vão sepultar, mas o coração pertence a África. O coração desse homem pertence à África. O coração dele foi sepultado debaixo de uma árvore onde ele pregava o Evangelho e abriu uma igreja. Infelizmente, nós somos uma geração que muitas vezes não quer derramar sangue. A família do pastor Abe Huber, ela veio dos Estados Unidos, todos os familiares deles eram ricos lá.
pai dele resolveu vender tudo que tinha e veio para uma cidade no Brasil chamada Santarém. Deve ser quente, que é uma barbaridade. Hoje é a maior igreja evangélica do Brasil. Não denominação, mas como igreja é. Amados, você está disposto a dar o seu coração pelo sítio cercado? Você está disposto a realmente conquistar, dinamitar as pontes do passado, ver as promessas de Deus acontecendo, o mover de Deus, ter um caráter militante, abrir caminho para outros passarem? Não importa se o seu nome vai ficar registrado em uma ata, não importa se o seu nome vai ficar registrado em alguma coisa. Você está disposto a isso? Nós vamos cantando, vamos louvando, nós vamos adorando. Vamos colocar em pé, irmãos. Somente aqueles que querem liderar uma célula para levar pessoas para Jesus. Coloquem os líderes de célula, aqueles que têm desejo de ser servido nessa área, se coloquem em pé. Vamos romper em fé. Coloque em pé também aqueles que têm um parente que não é cristão e você quer levar essa pessoa para Jesus. Se coloque em pé agora. Você tem alguém que você quer levar aos pés de Cristo.
aquele que está entregando a vida para Jesus hoje, ou fazendo um compromisso de ser batizado, se coloque em pé. Tem alguém que vai se colocar em pé nesse momento? Os outros vão continuar em pé, graças a Deus. Olha lá, levantou. Tem mais alguém? Você ainda não é batizado, você ainda não tem um compromisso com Jesus. O pastor Levi vai vir orar. E o último grupo que vai ficar de pé é aquele que tem um enfermo, conhece uma pessoa que está em uma situação de enfermidade. Você quer que a igreja ore agora para que esse enfermo se levante. Você se coloca em pé também, que nós vamos estar orando como igreja, como povo do Senhor agora. Nosso Pai, nós queremos agradecer o Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor tem mostrado isso a cada dia. O Senhor é nosso Deus. O Senhor nos ama. O Senhor ama cada um de nós. O Senhor ama cada criatura. O Senhor ama cada povo, cada pessoa. O Senhor tem mostrado isso. Deus, nós queremos nos colocar como igreja, como povo teu, na tua presença agora, Deus. Dizer que o Senhor vem nos despertar, entender a tua palavra, para ouvir a tua voz, para obedecer ao teu mandato, Pai. Desperta o teu povo, que a gente possa entender o que o Senhor fala para a gente, para a gente entender, ó Deus, que precisamos avançar, que precisamos caminhar, Deus, não parar. Nós precisamos nos esforçar, a gente precisa, ó Deus, cumprir a tua ordem. O Senhor tem falado para a tua igreja, para o povo, marchar, caminhar, andar, avançar. Fala mais claramente aos corações, ó Deus. O Senhor tem falado conosco. Ó Deus, abençoa este povo que está se colocando agora diante do Senhor. Está dizendo, ó Deus, eu quero entender, eu quero ouvir, eu quero cumprir o teu chamado, tua voz. Fala mais fortemente aos nossos corações, para que a gente, ó Deus, siga a tua orientação. Para que a gente, ó Deus, aqui nesse lugar, possa falar às pessoas que ainda não te conhecem. Possa, ó Deus, anunciar às pessoas que não ouviram de Jesus. Possa, ó Deus, chegar aos corações sedentos da tua palavra, do teu conselho, da tua voz. Para que a gente, ó Deus, possa levar conhecimento das pessoas que há um Deus que se importa com elas. Que há um Deus, ó Pai, que quer resgatar das trevas, que quer, ó Deus, invadir as trevas com o reino, com a luz de Cristo. Deus, fala aos nossos corações e a estes que estão em pé agora, Pai, dê ousadia, dê, ó Deus, comprometimento, dê, ó Deus, a vontade, o desejo, o ânimo, e que a gente possa prosseguir na minha oração. É a nossa oração, em nome de Jesus. Obrigado, Pai Santo, por essa noite, Deus. Pai Santo, sabemos que quando saímos desse culto, o Senhor continuará conosco do mesmo jeito que o Senhor está agora. Sabemos que o Senhor vai estar conosco amanhã, ó Deus, onde nós estivermos, ó Pai. Na casa, no trabalho, ó Deus, ou mesmo no lazer, na escola, Deus, sabemos que o Senhor vai estar lá. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está pronto a abençoar, Deus. Pai Santo, coloca a tua mão sobre aqueles que pegaram a ficha para visitar, ó Deus. São mais de 50 visitas para serem realizadas essa semana, Deus. Vai na frente, ó Deus, que o teu Espírito vai na frente, Pai. Pai Santo, esteja com os grupos, ó Deus, aqueles irmãos que têm tido desejo, Senhor Deus, de trabalhar, Senhor Deus, na liderança de uma célula, Deus. Pai Santo, abençoa, Senhor Deus, nós precisamos de líderes para células de adolescentes, líderes para células, Senhor Deus, de adultos, Pai, líderes para células de crianças. Senhor Deus, permita de forma alguma que o inimigo venha desanimar, Deus. Pai Santo, abençoa aqueles que se levantaram, ó Deus, porque tem alguém enfermo na sua casa, Deus. Alguém que conhece está enfermo, ó Deus, e precisa de uma cura, Deus. Pai Santo, nós cremos, ó Deus, que Jesus veio, Senhor Deus, para tomar as nossas dores. Pai Santo, nos dá, Senhor Deus, a graça de saber que o Senhor está abençoando, cuidando, Senhor Deus, agora. Pai, abençoa aqueles que se levantaram porque tem um parente que ainda precisa da graça do Senhor.
Oh, Deus Santo, nos usa, Senhor Deus, de uma forma muito forte. Usa pessoas, ó Deus, para ministrar a Tua palavra, Deus, e que caiam em si, ó Deus, compreendendo o amor do Senhor nos seus corações, ó Deus. Pai Santo, nos dá uma semana, Senhor Deus, abençoada. Pai, abençoa o domingo que vem, será o dia das mães, teremos um pregador diferente aqui, ó Deus, mas alguém que vem para trazer a Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, a semana de oração seguinte. Abençoa, Senhor Deus, o aniversário da igreja, ó Deus. Mas que tudo seja feito para honrar pura e tão somente o Teu nome, amém. Nos conduza, Pai, de segurança aos nossos lares. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o seu povo aqui presente e com todo o seu povo na face da terra. Amém. Deus abençoe a cada um. Dê um aperto de mão no seu amigo do lado, no seu irmão. Ou um abraço. Deus abençoe.